Olá, pessoal! Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física e a nossa aula de hoje é uma continuação da nossa aula sobre a influência da cultura midiática na cultura corporal, tendo como tema o conhecimento divulgado nos veículos de comunicação. Vamos lá? Antes de nós passarmos para a nossa aula propriamente dita de hoje, nós vamos relembrar um pouco sobre a nossa aula anterior. Por exemplo, o que é a mídia? A mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação com finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como, por exemplo, os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a internet. A relação mídia e corpo. Nós sabemos, e nós já estudamos um pouquinho sobre isso, que a mídia ela tem uma enorme relação com o nosso corpo, com o que nós chamamos de padrão de beleza, e com o que a sociedade pensa sobre o nosso corpo, que na maioria das vezes tem essa relação com o que é encontrado nas mídias. Os programas de televisão, revistas e jornais têm dedicado espaços em suas programações cada vez maiores para apresentar novidades em setores de cosméticos, de alimentação e de vestuário. Propagandas veiculadas nessas mídias estão o tempo todo tentando vender o que não está disponível nas prateleiras. No caso, o sucesso é a felicidade. Nessas imagens aí vocês podem ver algumas capas de revistas que prometem, através de dietas ou de algum tipo de exercício físico, uma perda de peso super rápido, Também a indústria dos cosméticos, que anda crescendo bastante, e a indústria de vestuários e da moda. O consumismo desenfreado, gerado pela mídia em geral, foca principalmente em adolescentes como alvos principais para as vendas. Desenvolvendo um modelo de roupas estereotipados, a indústria de cosméticos lançando cada dia novos cremes e géis redutores para eliminar as formas indesejáveis do corpo, e a indústria farmacêutica faturando alto com medicamentos que inibem o apetite, que também estão crescendo cada vez mais. Como nós estamos acompanhando esse crescimento, desse assunto, dessa relação da mídia com o corpo, nós temos que ter cuidado, principalmente com o que nós chamamos de fake news, que são as notícias falsas, São aquelas notícias que nos enganam. Por exemplo, as fake news, elas são notícias falsas que são divulgadas com a intenção de incitar as pessoas a terem determinados comportamentos, influenciar decisões, provocar revolta, entre outros. Na maior parte das vezes, elas são partilhadas nas redes sociais. Essa que está aparecendo aí para vocês é um exemplo claro dessa relação da mídia com o corpo, No caso, essa manchete diz o seguinte: após emagrecer, blogueira acha fotos em anúncio de pílula para perder peso. A mulher denunciou o uso irregular das suas fotos em rede social e disse que não existe milagres. A empresa responsável pelo remédio disse que vai tomar as providências. E aí, logo ao lado, vocês podem ver a notícia, a foto da qual a notícia se refere, onde essa garota que alegou que emagreceu da maneira correta, com dietas e com exercícios físicos, que foi orientada e acompanhada por nutricionistas, por personal trainers e tal. E aí a foto dela foi utilizada como propaganda de um remédio para emagrecer, no qual ela disse que nunca fez o uso de nenhum tipo de remédio para emagrecer. E que não existem os tais milagres como a mídia vem nos colocando, não é? Essa aí que está aparecendo para vocês é uma capa da revista Veja, que tem a seguinte capa: as fake news que matam. Por que as fake news que matam? Gente, porque essas fake news que são relacionadas ao cuidado com o corpo, a emagrecimento, a doenças, a cura de qualquer tipo de dor, tomando um remedinho tal, ou comprando qualquer outro tipo de medicamento que eles dizem muitas vezes até ser natural, elas podem nos matar caso nós tomemos esse tipo de medicamento sem a devida orientação médica. Na notícia logo ao lado, está dizendo que cerca de 26,4% dos posts
traziam notícias sobre a obesidade e emagrecimento. 12% a respeito do câncer. 8% a respeito do diabetes. 4,5% sobre gordura no fígado e 3,6% sobre infecção urinária, enquanto 2,7% traziam notícias sobre artrite ou dores nas articulações. Como vocês puderam acompanhar, a maioria desses posts, dessas fake news, elas são relacionadas à obesidade e ao emagrecimento. E isso, com certeza, tem relação total com a mídia. Porém, as fake news, elas não têm só relação com a obesidade, com o emagrecimento. No âmbito da boa forma, ela também tem aparecido nos casos dos exercícios físicos, né? Muitas páginas de redes sociais, muitos sites da internet, eles têm trazido essas fórmulas, não só dos remédios, mas também dos exercícios físicos, como essa que está aparecendo aí, que é o tal do treino de 17 minutos, que elimina não sei quantos quilos por semana, que você vai secar rapidinho, que vai derreter a sua gordura e tal. E ela também é uma fake news que é bem mais comum do que a gente imagina. Agora a listinha dos perigos dessas fake news. A manipulação de pessoas, os prejuízos morais e financeiros às pessoas e às empresas, né? Porque muitas vezes alguns medicamentos que são associados a esse tipo de notícia, às vezes eles nem têm tanta relação assim e nem tem essa receita que eles costumam dizer que ele tem. A tomada de decisão errada, né? Porque na maioria das vezes você toma a decisão de fazer qualquer tipo de coisa, seja de tomar um remédio, seja de fazer esses tais treinos, ou seja relacionado a qualquer outra coisa, qualquer outra doença relacionada à sua saúde, você toma a decisão errada de fazer aquilo que a internet está te falando, sem as devidas orientações médicas, sem as devidas orientações do profissional de educação física, de um nutricionista, e aí acaba que você acaba se prejudicando. A criação ou aumento de sentimento de revolta, a mudança de comportamento, o estímulo ao preconceito, né? Uma vez que essa mídia, ela prega para a sociedade que o corpo perfeito, ele precisa ser aquele corpo magro, ou ele precisa ser aquele corpo musculoso, aquela barriguinha de tanquinho, aqueles músculos aparecendo, e aí ela acaba estimulando o preconceito às pessoas, né, que não têm esse corpo que ela prega como o corpo perfeito, o corpo ideal. E o agravamento de surto de doenças. Por que acontece esse agravamento de surto de doenças? Porque essas fake news, elas são relacionadas muito sobre a saúde, sobre as doenças que estão, por exemplo, na moda, no caso do coronavírus. Desde o início das transmissões pelo coronavírus, nós já ouvimos várias fake news que são relacionadas, né? Várias, remédio natural que previne o coronavírus, remédio natural que cura o coronavírus, a pílula que você precisa tomar para não pegar o coronavírus, né? São essas e muitas outras fake news que nós temos visto relacionadas ao corona e também a muitas outras doenças, inclusive o câncer. Como nós podemos adquirir conhecimento através da mídia? Nós podemos adquirir usando a internet como fonte de pesquisa, né? No momento em que você vê uma notícia, que você vê uma reportagem, você vai usar essa mesma internet e vai lá e pesquisa, procura dados científicos que comprovem, né, que essa notícia é verdadeira, e aí você usa a internet pelo meio bom. Pesquisar estudos científicos que comprovem a veracidade da informação, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? A internet é uma fonte, mas vocês também podem procurar em livros, em outras fontes que possam fornecer essas informações corretas para vocês. Pesquisar as fontes das informações, assistir a videoaulas sobre conteúdos que você tem mais dificuldade, é uma maneira de você
adquirir o conhecimento através da mídia. No YouTube, por exemplo, você tem acesso a muitas videoaulas que são relacionadas a diferentes conteúdos, que são aulas que vêm de diferentes professores, de diferentes estados, e que você tem diferentes visões sobre o mesmo conteúdo. E aí você pode usar isso para o seu bem. Seguir nas redes sociais pessoas que tenham embasamento sobre o que falam. Por exemplo, nós, né? Temos costume de seguir, por exemplo, blogueiras, blogueiros, pessoas que falam sobre maquiagem, que falam sobre dieta, que falam sobre moda. E por que não seguirmos pessoas, né, que têm um embasamento, que têm uma formação para falar sobre coisas boas para nós? Por exemplo, os médicos, nutricionistas, personal trainers, professores, né? As pessoas que realmente possam trazer informações boas. Aqui são alguns exemplos, né, de alguns gráficos, né, de estudos que eu peguei na internet. Por exemplo, qual meio de comunicação você mais utiliza para ficar informado? 70% das pessoas utilizam a internet. E isso é uma das coisas que facilitam com que a mídia tenha essa intervenção na nossa vida e no nosso corpo. A mídia interferiu na sua decisão de iniciar a prática de exercício? 70% das pessoas responderam que sim, e apenas 30% que não, que veio de outros meios. E aí, quanto a mídia tem influenciado na sua vida? O quanto você tem feito aquilo que a televisão está te mostrando, aquilo que a internet está te mostrando, né? O quanto essa mídia tem tido influência sobre as suas ações. Agora que nós já vimos um pouco sobre a mídia, sobre corpo, né, sobre como adquirir um pouco de conhecimento na internet, nós vamos fazer um pequeno exercício. Na verdade, 2 pequenos exercícios. O primeiro, vocês vão ler esse texto aí do Rodrigues, que ele diz: afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa. Quer vender roupas esportivas, propagandas de academias, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas, entre outros. Uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se do texto que é necessário. Alternativa A: reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável. B: valorizar o discurso da mídia, entendendo ele como um incentivo à prática de atividade física para o culto do corpo perfeito. Alternativa C: diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Alternativa D: atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercício físico como garantia de beleza. E alternativa E: identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como o caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Então, levando em consideração tudo que nós já estudamos hoje e o que nós estudamos na nossa aula anterior, qual você acha que é a alternativa correta? Isso, gente, a alternativa correta é a alternativa C. Nós precisamos saber diferenciar as práticas corporais que são veiculadas, né, que são colocadas pela mídia, daquelas práticas no dia a dia, considerando a nossa saúde e a nossa integridade corporal. O nosso próximo exercício. Sobre as relações entre mídia e corpo, é incorreto afirmar. Lembrem que vocês têm que colocar a alternativa que está incorreta, tá? Alternativa A: o culto ao corpo coloca-se hoje como preocupação geral, atravessando todos os setores, classes sociais e faixas etárias, apoiada num discurso ora voltado à questão estética e ora preocupada com a saúde. Tá correto ou tá incorreto? Alternativa B:
A percepção do corpo na atividade é dominada pela existência de um vasto arsenal de imagens visuais e técnicas que investem na transformação corporal, projetando corpos perfeitos para a sociedade, de modo que não basta ser saudável, há de ser belo, jovem, estar na moda e ser ativo. Isso aí tá certo? Alternativa C. A sociedade, a propaganda e a mídia, sem se dar conta, trazem danos aos indivíduos e é comum nos dias de hoje encontrarmos pessoas que colocam suas vidas em risco consumindo remédios para emagrecer e anabolizantes, fazendo cirurgias desnecessárias. É muito comum encontrarmos também pessoas com algum tipo de doença, como a anorexia, a bulimia, a vigorexia e entre outros, que são os chamados transtornos alimentares. Alternativa D, na atualidade o corpo se tornou um objeto manipulado pela sociedade, e isso mostra como somos submissos aos padrões de beleza impostos pela sociedade econômica, pela mídia e pela propaganda. E por último, a alternativa E, o corpo estético na sociedade é enfatizado pela mídia e pela propaganda no objetivo de fazer indivíduos críticos, pois a sociedade é composta pelo sistema econômico em que estamos entrelaçados e pelos padrões a serem estabelecidos na sociedade. Hoje é o caso do corpo na sociedade, em que o corpo é respeitado em suas individualidades e não está inserido no padrão estabelecido pela sociedade. Então, de todas essas alternativas, qual delas está incorreta? A alternativa incorreta é a alternativa E, tá? Se você acertou, parabéns, você prestou atenção na nossa aula, prestou atenção na nossa última aula, tá? E aí, antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu estou deixando aqui para vocês algumas dicas de estudos, com alguns links de sites, de artigos, de estudos, de coisas que vocês podem acessar para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre o que nós falamos hoje. E esse último link é o link da nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar a nossa aula de hoje e também várias outras aulas e vocês podem ter acesso a qualquer momento, tá? Nós encerramos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.